Amós foi um homem simples, um pastor e cultivador de sicômoros. Ele não era um profeta tradicional, como muitos poderiam imaginar. Sua história começa em um pequeno vilarejo chamado Tecoa, no reino de Judá, por volta do ano 750 a.C. Embora tivesse uma vida simples e dedicada ao campo, Deus o escolheu para levar uma mensagem poderosa e urgente para o povo de Israel. Naquele tempo, o reino de Israel estava em uma grande prosperidade material, mas em declínio espiritual. O povo estava se afastando dos caminhos de Deus, adotando práticas idólatras e vivendo em opressão e injustiça. O povo, que antes tinha sido fiel, estava se entregando a prazeres passageiros, sem se importar com as consequências de suas ações. Foi nesse cenário de desordem moral e religiosa que Amós, um homem do campo, foi levantado por Deus para confrontar a nação. Deus não escolheu um sacerdote nem um líder da classe alta para essa missão. Ele escolheu Amós, um homem simples, para que sua mensagem fosse clara. Não é preciso ser alguém importante aos olhos dos homens para ser usado poderosamente por Deus. Amós, apesar de ser um desconhecido, foi o escolhido para falar em nome do Senhor, e sua mensagem estava carregada de condenação para as práticas corruptas que dominavam o povo de Israel. O profeta não hesitou em cumprir sua missão. Ele não se intimidou com a grandeza do povo ou com a força dos poderosos. Mesmo sem um título ou posição de destaque, Amós se levantou e falou com ousadia. Ele sabia que a sua responsabilidade não era agradar aos homens, mas transmitir a palavra de Deus, mesmo que isso significasse ir contra a maré. Deus havia dado uma visão a Amós, e essa visão era clara. O povo estava em perigo. O Senhor viu a injustiça, a violência e a hipocrisia que dominavam Israel, e chamou Amós para alertá-los. O que Deus queria dizer, na verdade, era: se não se arrependerem, Israel será destruído. A mensagem de Amós não era apenas um aviso de destruição, mas também um apelo ao arrependimento e à mudança de vida. Em suas mensagens, Amós começou a mostrar como o pecado do povo estava afetando a sociedade como um todo. Ele denunciou a corrupção, a exploração dos pobres e a busca desenfreada por poder. Era um grito de alerta contra os líderes e governantes que estavam explorando os mais fracos e negligenciando a verdadeira justiça. A sociedade estava dividida entre os ricos, que viviam em luxos e excessos, e os pobres, que sofriam nas ruas. Amós os chamou de hipócritas, pois ofereciam sacrifícios a Deus, mas suas vidas eram marcadas pela injustiça e pela opressão. O Senhor, através de Amós, avisava que esses sacrifícios não eram agradáveis a Ele, pois não eram acompanhados de arrependimento genuíno. O profeta também denunciou a adoração de ídolos. Mesmo que Israel tivesse um templo em Jerusalém e sacrificasse aos deuses do Senhor, o povo estava adorando ídolos, coisas feitas pelas mãos humanas. Amós deixou claro que Deus não se agradava disso. O Senhor exige um coração sincero, não apenas rituais vazios. À medida que Amós falava, a resistência aumentava. Os líderes de Israel não estavam prontos para ouvir. Eles estavam acostumados com uma vida de prosperidade, e por mais que o profeta falasse, não conseguiam ver a realidade espiritual da nação. Seus ouvidos estavam fechados para a verdade que Amós trazia. Mas ele não se intimidou. Em um dos momentos mais marcantes de sua missão, Amós foi confrontado por um sacerdote chamado Amazias. Amazias, como muitos sacerdotes da época, era fiel ao rei, não a Deus. Ele não queria que a mensagem de Amós se espalhasse, pois isso poderia colocar em risco a estabilidade de seu próprio poder. Amazias, com grande raiva, ordenou que Amós saísse de Betel, o centro de adoração, dizendo que ele estava conspirando contra o rei. Mas Amós, sem hesitar, respondeu que ele não estava ali por escolha própria. Ele não era um profeta de profissão.
Ele era apenas um homem comum que Deus havia chamado para falar. Essa situação revela a dificuldade que muitas vezes encontramos ao seguir a vontade de Deus, especialmente quando isso nos coloca contra aqueles que têm poder e autoridade. Mas Amós não estava preocupado com sua segurança pessoal. Ele estava comprometido com a missão que Deus lhe confiara. Ele sabia que a mensagem era urgente e que o povo precisava ouvir. Amós não apenas falou contra os pecados de Israel, mas também fez uma dura previsão do futuro. Ele anunciou que, devido à persistência no pecado e na injustiça, Israel seria invadido por inimigos e sofreria uma grande destruição. Ele descreveu cenas de morte, miséria e sofrimento, um cenário sombrio que ninguém queria ver, mas que era inevitável caso o povo não se arrependesse. Essa parte da mensagem de Amós era assustadora e dolorosa. Não se tratava de um Deus vingativo, mas de um Deus justo que não poderia ignorar o pecado por mais tempo. O Senhor, como um juiz justo, estava anunciando a sentença, mas ainda havia uma chance de mudança, o arrependimento. Amós implorava ao povo para que se voltassem para Deus de todo o coração. Acontece que muitos dos israelitas estavam mais preocupados com a prosperidade material do que com a sua relação com Deus. Eles se entregaram à idolatria e à opressão dos mais pobres, pensando que nada aconteceria com eles. Mas Amós, com coragem, os confrontava, dizendo que a justiça de Deus não seria adiada por mais tempo. Havia uma separação clara entre a adoração vazia e o compromisso verdadeiro com Deus. No meio dessa mensagem de juízo, o profeta também trouxe uma promessa de esperança. Deus, embora farto da injustiça e da hipocrisia, ainda estava disposto a restaurar o seu povo, caso eles se arrependessem. O Senhor desejava a transformação de Israel, não a destruição, mas o povo precisava reconhecer seu erro e voltar-se para Ele. Amós então comparou a situação de Israel à de uma casa que está prestes a cair. Por fora, ela pode parecer sólida e imponente, mas dentro, a corrupção e a podridão tomaram conta. A casa não poderia se manter de pé por muito tempo. O profeta usou essa metáfora para mostrar como, apesar da prosperidade externa, Israel estava em ruínas espirituais. E sem uma mudança radical, a destruição seria certa. Neste momento, o profeta pediu ao povo que refletisse sobre sua situação e tomasse uma decisão. A misericórdia de Deus estava ao alcance de todos, mas o tempo estava se esgotando. O arrependimento não deveria ser adiado, pois o julgamento de Deus estava chegando. Neste ponto, aguarde a condição de sua nação. Eles haviam substituído a justiça pela opressão e a misericórdia pela arrogância. Amós, no entanto, não deixou de lutar por sua missão. Sua convicção era profunda e ele sabia que, mesmo que ninguém o ouvisse, sua responsabilidade diante de Deus era clara. Ele continuou a entregar as palavras que o Senhor lhe confiara, sem temor, sem alterar a mensagem, para agradar aqueles que estavam no poder. Em um momento muito forte, Amós descreve como o povo de Israel se afastou da verdadeira adoração. Eles estavam fazendo sacrifícios e rituais, mas seus corações estavam longe de Deus. Os ricos se esqueciam dos pobres, e os governantes ignoravam os mais necessitados. Amós profetizou que Deus não se agradava desses sacrifícios vazios, dizendo que ele preferia ver justiça fluindo como um rio e retidão como uma correnteza. Não adianta oferecer sacrifícios se não há transformação genuína nas atitudes e na forma de viver. Aquela era uma mensagem contra a religiosidade superficial, que ainda é muito relevante nos dias de hoje. A adoração a Deus não se resume a um momento no templo ou a rituais, mas é uma entrega diária, uma busca sincera por justiça, bondade e misericórdia.
Amós desafiou o povo a refletir sobre sua verdadeira fé e a viver de acordo com os princípios de Deus, que não eram apenas para ser seguidos de boca, mas com todo o coração. O profeta também denunciou o luxo e a indiferença da elite israelita. Ele os chamou de bezerros de Bexel, criticando a adoração de ídolos e a busca desenfreada por conforto e status. A imagem do bezerro era um símbolo claro de idolatria, pois foi um ídolo feito pelo povo durante a fuga do Egito, algo que representava a falta de fé verdadeira em Deus. Deus estava profundamente indignado com esse tipo de adoração, que não passava de uma tentativa de substituir a verdadeira confiança no Senhor por algo mais tangível e visível, mas vazio de poder. Amós advertiu que as consequências dessa idolatria seriam severas e que a destruição estava à porta, caso o povo não se voltasse para Deus. A mensagem de Amós é um claro chamado ao arrependimento, mas, mais do que isso, é um convite à transformação interior. O profeta não queria apenas que o povo reconhecesse seus erros, mas que se transformassem por completo. A verdadeira fé se reflete nas atitudes diárias, na forma como tratamos uns aos outros, especialmente os mais pobres e necessitados. Deus não quer adoração vazia, mas corações humildes e dispostos a viver segundo a sua justiça. Mesmo com toda a urgência da sua mensagem, Amós continuou firme em sua missão, sabendo que a rejeição era certa, mas também que ele não poderia omitir a verdade. Ele não estava preocupado com sua popularidade ou com o que os outros pensariam dele. Sua preocupação era com o futuro de Israel, e ele sabia que o maior ato de amor que poderia oferecer ao povo era falar a verdade, mesmo que isso fosse difícil de ouvir. A cada passo, o profeta sentia a dureza do coração do povo, mas ele não desistiu. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que a oportunidade para a mudança estava se esvaindo rapidamente. O Senhor estava dando uma última chance para que Israel se arrependesse, e Amós era o mensageiro dessa última oportunidade. Os dias de Amós eram sombrios, pois a maioria do povo de Israel continuava em sua rejeição. Eles viam o profeta como um homem excêntrico, alguém que vinha de uma terra distante e que não tinha lugar entre eles. Sua mensagem não era bem-vinda, mas isso não impediu Amós de continuar. Ele sabia que o Senhor o havia chamado para falar e que ele não poderia se calar. Em um dos momentos mais tristes de sua missão, Amós falou sobre a visão do cesto de frutas. Esta visão foi um sinal claro de que o tempo de graça para Israel estava se esgotando. Assim como frutas maduras estão prontas para ser colhidas, Israel estava prestes a ser colhido pelo juízo de Deus. O tempo de arrependimento havia quase chegado ao fim, e a oportunidade de mudança estava prestes a desaparecer. Essa visão era um alerta angustiante, e Amós usou essa metáfora para enfatizar que, como as frutas que não podem mais ser salvas, o povo de Israel não teria mais chances de escapar da destruição, a menos que se voltasse para Deus. Amós também trouxe uma palavra muito dura sobre o destino de Israel. Ele descreveu como o povo de Israel seria levado em cativeiro pelos assírios, um povo impiedoso e imenso que os tomaria como escravos. As cidades seriam destruídas, os campos devastados e muitos israelitas morreriam. A destruição seria devastadora e o povo se veria forçado a enfrentar as consequências de sua rebeldia contra Deus. Era difícil para os israelitas acreditarem na gravidade da situação. Eles estavam acostumados com a prosperidade e acreditavam que poderiam continuar em seus pecados sem sofrer as consequências. Mas Amós os alertava de que a justiça de Deus não pode ser ignorada para sempre. O Senhor, em sua paciência, havia esperado e dado várias oportunidades para que o povo se arrependesse. Mas a rejeição foi contínua, e a hora do juízo estava prestes a chegar.
A profecia de Amós não era apenas uma previsão de destruição, era também um apelo ao coração do povo. Deus não queria que eles fossem destruídos, mas sim que se voltassem para Ele. O Senhor ainda desejava restaurar Israel, mas para isso o povo precisaria mudar suas atitudes e voltar ao caminho da justiça. Amós queria que eles entendessem que, embora o juízo fosse certo, a misericórdia de Deus também estava ao alcance deles, se arrependessem sinceramente. Mas o povo de Israel estava mais interessado em manter sua rotina e segurança do que em ouvir o chamado de Deus. Mesmo sabendo que o profeta estava falando em nome de Deus, preferiam ignorar suas palavras e continuar com suas vidas de prazer e ostentação. O que eles não compreendiam era que sua confiança nas riquezas e no poder estava destruindo suas próprias vidas espirituais. Eles estavam trocando o que era eterno e verdadeiro pelo que era temporário e falso. Amós, então, se viu em um dilema. Ele sabia que sua mensagem seria rejeitada, mas ainda assim não poderia deixar de falar. Sua consciência estava limpa, pois ele havia cumprido a missão que Deus lhe deu. Mesmo sem ver resultados imediatos ou perceber grandes mudanças, Amós sabia que sua palavra tinha sido plantada no coração do povo. E no futuro, eles não teriam desculpas para dizer que não haviam sido avisados. Através de sua fidelidade, Amós mostrou algo muito importante. O profeta não está preocupado com os resultados imediatos de sua pregação, mas com a fidelidade a Deus. Ele sabia que, ao falar a verdade, estava cumprindo sua parte. O resto dependia do povo e de sua disposição para ouvir e se arrepender. Embora o povo de Israel tivesse ignorado a mensagem de Amós, o profeta não perdeu sua esperança em Deus. Ele sabia que, em última instância, a justiça divina prevaleceria e que Deus continuaria sendo fiel às suas promessas, independentemente da resposta do povo. Mesmo em meio à rejeição, Amós não deixou de proclamar a verdade que Deus lhe confiou. Ele acreditava que, se não era para o povo de Israel, a mensagem poderia ser ouvida por gerações futuras. A obra de Amós não foi em vão. Embora o profeta tenha sofrido resistência e críticas, sua palavra ressoou através do tempo. Hoje, as mensagens de Amós são um alerta contínuo para todos nós. Ele nos ensina que a justiça de Deus é intransigente e que não podemos brincar com o pecado, mesmo quando estamos em tempos de prosperidade. Sua mensagem sobre a necessidade de viver uma fé genuína, que se reflete em ações justas e misericordiosas, é uma lição vital para o mundo atual. Amós não apenas profetizou destruição, mas também apontou para uma esperança futura. Em um dos momentos mais emocionantes de sua profecia, ele descreveu a restauração de Israel. Após o juízo, após a disciplina de Deus, um novo tempo viria, onde o povo voltaria a viver em paz e em harmonia com o Senhor. Ele descreveu uma cena de prosperidade, onde os campos seriam cultivados novamente e a terra, que havia sido destruída, floresceria com abundância. Amós, assim, trouxe uma mensagem de esperança, mesmo no meio do juízo. Este detalhe revela a bondade de Deus. Ele disciplina, mas também restaura. Ele não é um Deus que se agrada do sofrimento, mas sim um Deus que deseja ver seus filhos restaurados. O juízo de Deus, quando é necessário, tem sempre como objetivo levar o povo ao arrependimento e à restauração. Essa mensagem de esperança e renovação é um lembrete de que, mesmo em nossos momentos de queda, Deus sempre oferece uma oportunidade para a mudança. Amós, então, nos ensina que, embora as consequências do pecado possam ser duras, sempre há um caminho de volta para Deus. O arrependimento sincero é a chave para a restauração. E mesmo quando parece que tudo está perdido, o Senhor é capaz de restaurar o que foi destruído, trazendo vida onde havia desolação.
A missão de Amós também revela algo muito importante sobre o papel do profeta. O profeta não é alguém que fala apenas para agradar ou para ser aceito. Ele é alguém que fala a verdade de Deus, independentemente de como as pessoas vão reagir. Amós enfrentou rejeição, perseguição e até zombaria, mas ele continuou firme, porque sabia que estava cumprindo o propósito de Deus. Ele nos ensina que, como cristãos, somos chamados a ser fiéis à verdade de Deus, mesmo quando isso não é popular. Amós nos desafia a viver de maneira íntegra, a praticar a justiça e a misericórdia, e a adorar a Deus de maneira genuína, com ações que correspondem à nossa fé. A adoração a Deus não é apenas uma prática religiosa, mas um estilo de vida que se reflete em como tratamos os outros e como vivemos em sociedade. A justiça de Deus não pode ser separada de seu amor, e Ele espera que os cristãos reflitam esse equilíbrio em sua vida diária. O livro de Amós nos lembra que Deus é justo e que Ele exige de nós uma vida de retidão. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento dos outros ou à injustiça ao nosso redor. A fé em Deus deve ser expressa em ações concretas de amor e cuidado para com os necessitados. Amós nos chama a examinar nossas próprias vidas e a avaliar se estamos verdadeiramente vivendo de acordo com os princípios de Deus. À medida que a mensagem de Amós continua a ecoar através dos séculos, somos lembrados de que, assim como Israel no passado, também temos escolhas a fazer. O exemplo de Amós não é apenas um relato histórico, mas um convite pessoal a refletirmos sobre como estamos vivendo. Estamos nos mantendo fiéis aos princípios de Deus ou nos afastando deles em busca de algo que parece mais atraente ou mais conveniente no momento? Assim como o povo de Israel, muitos de nós caímos na tentação de ignorar os alertas divinos, acreditando que a prosperidade e as bênçãos externas são sinal de que tudo está bem. No entanto, Amós nos ensina que, sem uma verdadeira justiça e retidão, nossa vida espiritual pode estar em ruínas. Amós profetizou que, após a destruição, um remanescente fiel seria restaurado e um novo tempo de prosperidade e paz viria. Isso não apenas apontava para um futuro físico, mas também para uma promessa espiritual. A restauração que Amós descreveu é uma metáfora poderosa para o que Deus oferece a cada um de nós. Em Cristo, somos chamados a ser restaurados, a experimentar uma nova vida, um novo coração, onde a justiça e a misericórdia de Deus podem habitar. A destruição e a dor podem ser inevitáveis quando seguimos nossos próprios caminhos, mas ao nos voltarmos para Deus com um coração sincero, Ele nos restaura e nos guia para um futuro de esperança. O chamado de Amós também serve como um lembrete para todos nós, que em tempos de crise, nossa confiança não deve estar nas nossas forças ou nos nossos recursos, mas em Deus. Quando a destruição e a dificuldade se abatem, muitos tentam buscar soluções por si mesmos, sem considerar o que Deus está dizendo ou o que Ele deseja para suas vidas. No entanto, a verdadeira restauração vem de uma relação genuína com Deus, baseada em arrependimento, justiça e misericórdia. Neste mundo onde as desigualdades e as injustiças muitas vezes parecem prevalecer, a mensagem de Amós nos desafia a viver de maneira contrária. Somos chamados a ser agentes de justiça, de transformação e de compaixão, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas diárias. Em nossas interações com os outros, seja no trabalho, na escola ou em casa, somos desafiados a agir com integridade, a tratar os outros com dignidade e a lutar contra as injustiças que vemos ao nosso redor. Amós nos ensina que nossa fé não pode ser separada de nossas ações. A verdadeira adoração a Deus se reflete no cuidado com os outros e na busca por um mundo mais justo e compassivo.
A profecia de Amós também nos chama à vigilância. Assim como o povo de Israel não ouviu os alertas do profeta e ignorou os sinais de que o juízo estava próximo, muitos de nós também podemos estar distraídos com as coisas desse mundo e perder os sinais de que precisamos nos voltar para Deus. A vida nos oferece muitas distrações, mas a palavra de Amós nos desafia a manter os olhos abertos e o coração atento à voz de Deus, especialmente em tempos de crise e dificuldade. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar os avisos divinos e esperar que tudo se resolva por conta própria. Além disso, a mensagem de Amós é um chamado para não nos conformarmos com a mediocridade espiritual. O povo de Israel estava fazendo sacrifícios, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles seguiam os rituais religiosos sem viver de acordo com o que Deus realmente deseja. Amós nos desafia a não sermos cristãos de fachada, mas a buscarmos uma vida de verdadeira transformação. Deus não quer apenas nosso tempo em oração ou nossos sacrifícios, mas Ele quer um coração genuíno, que se volte para Ele e viva de maneira fiel aos seus ensinamentos. O profeta nos lembra que Deus é tanto justo quanto misericordioso. Ele traz juízo sobre o pecado, mas também oferece um caminho de restauração. O Deus de Amós é o mesmo Deus que nos oferece perdão em Cristo. Ele é um Deus de segundas chances e de novos começos. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele, Ele nos restaura e nos dá a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida em que Sua presença pode fazer toda a diferença. Apesar da mensagem dura que Amós trouxe, o profeta também deixou claro que a misericórdia de Deus ainda estava ao alcance de todos. Mesmo no meio do juízo iminente, Deus, em sua infinita bondade, ainda oferecia uma chance de arrependimento e restauração. Para aqueles que se voltassem para Ele de coração sincero, haveria perdão. A mensagem de Amós não era apenas uma palavra de condenação, mas também um apelo à mudança, uma chance de retornar ao Deus que sempre esteve pronto para perdoar. E essa é uma das lições mais profundas que podemos aprender com a vida de Amós. Mesmo quando enfrentamos os frutos do nosso pecado e as consequências de nossas ações, Deus não nos abandona. Ele sempre estende a sua mão em misericórdia, oferecendo-nos a oportunidade de recomeçar. Mas, assim como o povo de Israel, muitas vezes nos esquecemos de que a misericórdia de Deus não dura para sempre e o tempo para mudar pode ser limitado. Amós, portanto, nos alerta sobre a necessidade de reconhecer o tempo de graça que Deus nos dá. Em nossas vidas, assim como no antigo Israel, Deus se manifesta através de seus profetas, sua palavra, seus sinais e muitas vezes através das circunstâncias que nos rodeiam. No entanto, muitas vezes nos tornamos insensíveis a esses alertas e, por fim, nos encontramos em uma situação em que a destruição é inevitável, porque não ouvimos a voz de Deus. Essa é uma advertência que ressoa até os dias de hoje. A nação de Israel perdeu a oportunidade de se arrepender quando ainda havia tempo. Deus lhes ofereceu repetidas chances para voltarem a Ele, mas o povo insistiu em seus próprios caminhos. A história de Amós nos mostra que quando nos afastamos de Deus, podemos nos encontrar em uma situação onde as consequências são irreversíveis. E isso é algo que devemos refletir em nossa própria caminhada espiritual. No entanto, é importante entender que, mesmo em meio ao juízo, Deus nunca se esquece de seu povo. A restauração de Israel, conforme profetizado por Amós, nos ensina que o Senhor sempre tem um plano de redenção. Mesmo quando estamos no fundo do poço, Deus é capaz de restaurar nossa vida e trazer de volta a paz e a prosperidade. Ele não deseja nossa destruição, mas nosso retorno a Ele. Essa esperança de restauração não é apenas para o povo de Israel, mas é um convite universal. O Deus de Amós é o mesmo Deus de hoje. Ele é um Deus de justiça, mas também de misericórdia.
Ele exige que vivamos de acordo com os seus padrões de retidão, mas também nos oferece a graça do perdão, caso nos arrependamos sinceramente. Amós, em sua coragem e fidelidade, nos ensina que, embora a verdade seja muitas vezes difícil de ouvir, ela é sempre libertadora. O arrependimento é o primeiro passo para a verdadeira transformação. E é isso que Deus deseja para cada um de nós. Que possamos olhar para nossas vidas, reconhecer nossos erros e voltar para Ele, com um coração contrito e humilde. O profeta não apenas denunciou o pecado de Israel, mas apontou para o caminho da cura e da restauração. Ele nos mostra que, embora a justiça de Deus exija que o pecado seja tratado, sua misericórdia é ainda maior. E seu desejo é que todos se voltem para Ele e sejam salvos. A história de Amós é, portanto, um poderoso lembrete de que a mudança começa com a disposição do coração e com o reconhecimento de que precisamos de Deus. Ao refletirmos sobre a mensagem de Amós, somos desafiados a avaliar não apenas as condições de uma nação, mas também a nossa própria vida espiritual. A história de Israel, com seu afastamento de Deus, suas injustiças e sua hipocrisia, serve como um espelho para nossa própria jornada. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, não é difícil perceber as desigualdades, os abusos de poder e a indiferença ao sofrimento dos outros. A opressão dos mais fracos, a busca insaciável por poder e riquezas e a superficialidade de muitos sistemas religiosos nos lembram do que o profeta Amós denunciava em sua época. O desafio é, então, pessoal, como estamos vivendo? Em meio às distrações do mundo moderno, somos tentados a negligenciar as questões de justiça, misericórdia e retidão, como o povo de Israel fez. No entanto, a palavra de Amós nos chama a ser diferentes, a viver de acordo com os princípios de Deus, não apenas no que dizemos, mas no que fazemos. Não se trata apenas de nos vangloriarmos de nossa fé, mas de nos comprometermos com ela de forma prática. A fé verdadeira se reflete em nossas ações diárias, em como tratamos as pessoas ao nosso redor e como enfrentamos as dificuldades da vida. Amós nos ensina que a verdadeira adoração vai além dos rituais religiosos. Deus não se agrada de sacrifícios vazios, feitos sem um coração sincero. Ele deseja que nossa adoração seja acompanhada de ações concretas de justiça e misericórdia. Ao refletirmos sobre a vida de Amós, somos chamados a examinar se nossas atitudes diárias refletem os valores do reino de Deus. Como estamos tratando os outros? Estamos sendo justos e compassivos? Estamos buscando a justiça de Deus em um mundo que muitas vezes se esquece dela? Essas são perguntas que a mensagem de Amós nos desafia a responder. Além disso, a vida de Amós também nos ensina que não podemos ignorar o tempo de Deus. O Senhor, em sua paciência, sempre oferece oportunidades para mudança e arrependimento. Mas assim como no caso de Israel, esses momentos não duram para sempre. A história de Amós é um lembrete de que, embora Deus seja misericordioso, Ele também é justo e não deixará o pecado sem resposta. O juízo de Deus não é uma vingança, mas uma consequência natural de nossas escolhas. Ele nos chama ao arrependimento, não porque deseja nos punir, mas porque deseja nos restaurar. Quando ouvimos a palavra de Amós, somos desafiados a olhar para a nossa vida com honestidade e refletir sobre as áreas em que precisamos de mudança. Existe algo que precisamos deixar para trás? Há algo que estamos colocando em primeiro lugar, substituindo a verdadeira adoração a Deus? O que podemos fazer para viver uma vida mais alinhada com os princípios do Senhor? O chamado de Amós não é apenas para os outros, mas para cada um de nós, em nosso contexto e realidade. Ele nos chama a agir com justiça, a viver com integridade
e a buscar a verdadeira transformação, que só vem através do arrependimento genuíno e da entrega a Deus. Amós também nos ensina sobre a importância de falar a verdade, mesmo quando ela é difícil de ouvir. Muitas vezes é mais fácil ficar em silêncio ou suavizar a mensagem para agradar os outros. Mas o exemplo do profeta nos mostra que, mesmo quando somos rejeitados ou ridicularizados, devemos permanecer fiéis à palavra de Deus. Ele nos chama a ser corajosos e a proclamar a verdade, independentemente das consequências. Em um mundo que muitas vezes se afasta de Deus, é fundamental que nos mantenhamos firmes na fé e não cedamos às pressões sociais, políticas ou culturais. O profeta nos mostra, portanto, que o verdadeiro profeta, ou seja, o verdadeiro cristão, não busca agradar aos homens, mas a Deus. O objetivo não é ganhar popularidade, mas ser fiel ao chamado que Deus nos fez. Isso não significa que seremos sempre bem recebidos ou que nossa mensagem será sempre aceita, mas significa que cumprimos nossa missão de amar e servir a Deus, independentemente da resposta do mundo. Amós nos lembra que o juízo de Deus não é algo a ser temido apenas pelos outros, mas também por nós. Ele nos ensina que, como cristãos, devemos viver em vigilância, atentos às condições do nosso próprio coração e da nossa sociedade. Muitas vezes, pensamos que estamos em uma posição segura, porque seguimos algumas práticas religiosas ou fazemos as coisas de maneira certa em momentos específicos. Porém, o profeta nos alerta de que Deus não olha apenas para o exterior, mas para o coração. Ele deseja ver justiça e retidão fluindo de dentro de nós, não apenas ações externas que se limitam à aparência. Em seus dias, Israel acreditava que a prosperidade material significava favor divino. Mas Amós os desafiou a ver além das riquezas e do status social. O que realmente importa para Deus é como tratamos os outros, especialmente os mais pobres e vulneráveis. A verdadeira riqueza diante de Deus não se mede pelas posses materiais, mas pelo caráter de justiça e compaixão que mostramos aos outros. Amós mostra que, diante de Deus, a verdadeira adoração envolve agir com sinceridade e viver em harmonia com os princípios divinos, que sempre incluem a prática da justiça. A crítica que Amós fez à idolatria também se aplica a nós nos dias de hoje. Quando nos afastamos de Deus, muitas vezes criamos nossos próprios ídolos. Estes podem não ser estátuas físicas, mas podem ser qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus. Dinheiro, poder, sucesso, relações ou até mesmo a busca por conforto pessoal. Assim como o povo de Israel adorava bezerros de ouro, nós também podemos ser tentados a confiar em algo que nos dê uma sensação de segurança ou satisfação momentânea. No entanto, Amós nos ensina que esses ídolos são vazios e não têm poder para nos salvar. Somente Deus é digno da nossa adoração e confiança. A fidelidade a Deus exige um compromisso genuíno, onde o amor a Ele transborda em ações concretas em nossa vida diária. A adoração verdadeira, para Amós, não se limita ao templo ou aos sacrifícios, mas se reflete em nossa relação com os outros e na maneira como vivemos nossa fé em cada ação. O profeta nos desafia a nos perguntar: nossa vida reflete os valores do reino de Deus? Estamos sendo fiéis em nossas responsabilidades, na maneira como tratamos aqueles que nos rodeiam? A busca pela justiça, a ajuda ao necessitado, a integridade e o amor ao próximo são indicadores de uma verdadeira adoração. Amós também nos ensina sobre a importância de manter a coragem e a determinação em nossa missão, mesmo quando ela não é bem recebida. O profeta não foi um mensageiro popular, mas ele cumpriu sua missão com fidelidade.
Em um mundo onde muitos buscam agradar e ser aceitos, a vida de Amós nos desafia a falar a verdade de Deus, mesmo que seja difícil de ouvir. Como cristãos, muitas vezes seremos chamados a tomar uma posição contra a injustiça, a mentira e a opressão. E assim como Amós, nossa fé será testada. Precisamos ser fortes e manter nossa confiança em Deus, que nos chama para ser luz em um mundo de trevas. Por mais que o povo de Israel tenha rejeitado a palavra de Amós, o profeta não parou de falar e sua mensagem permanece válida até hoje. A fidelidade de Amós ao Senhor e a sua missão é um exemplo para todos nós. Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social ou educação, para cumprir seu propósito. O importante é estar disposto a ser usado por Deus e estar atento à sua voz. A história de Amós nos ensina que não importa quem somos ou de onde viemos, Deus pode nos usar para fazer a diferença. A verdade de Amós não é apenas uma condenação ao pecado de Israel, mas um convite à reflexão e à mudança. Deus, mesmo diante da rebeldia do povo, sempre ofereceu oportunidades de arrependimento. Ele deseja restaurar todos aqueles que se voltam para Ele de coração sincero. O convite de Deus ainda permanece para nós. Mesmo em nossos momentos de falha, Ele nos chama ao arrependimento e à restauração. A história de Amós, portanto, não é só uma advertência, mas também um testemunho de que, por meio do arrependimento, podemos experimentar a misericórdia de Deus e ser restaurados. Agora, ao olharmos para a história de Amós e refletirmos sobre sua mensagem, somos convidados a considerar o estado da nossa própria vida espiritual. Deus ainda fala conosco hoje da mesma forma que falou com Israel por meio de Amós. Ele nos chama ao arrependimento, à verdadeira adoração e à prática da justiça. Não devemos permitir que nossas vidas se acomodem em uma falsa sensação de segurança ou prosperidade. O Senhor quer mais de nós do que apenas rituais vazios ou uma fé superficial. Ele deseja uma transformação genuína em nossos corações, que se reflita em todas as áreas de nossas vidas. Amós nos desafia a fazer uma análise honesta de nossas ações e atitudes. Estamos vivendo uma fé autêntica que se reflete em nossas escolhas diárias? Estamos praticando a justiça e a misericórdia, ou estamos ignorando as necessidades dos outros? O profeta nos ensina que nossa adoração a Deus deve ser vivida em nossas ações, não apenas nos momentos em que estamos em oração ou no templo. Somos chamados a ser um reflexo do caráter de Deus em nosso mundo, em todas as nossas interações e em todas as nossas decisões. A história de Amós também nos lembra que não podemos adiar nosso arrependimento. O povo de Israel pensou que sempre haveria tempo para se voltar a Deus, mas o Senhor, em sua paciência, mostrou que havia um limite. O tempo de arrependimento de Israel estava se esgotando e a destruição estava prestes a chegar. Da mesma forma, a vida é curta e o Senhor nos chama agora, no momento presente, a refletir e a nos arrepender. O arrependimento não é algo para o futuro. É algo que deve ser vivido no agora, pois a oportunidade de mudança é dada no tempo de Deus, e não devemos desperdiçar essa chance. Ainda assim, a história de Amós não termina com destruição. Ele aponta para um futuro de restauração, para um novo começo. Deus, embora justo, também é um Deus de misericórdia, e Ele deseja restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. Ele promete que, após o juízo, haverá um tempo de renovação. A nação de Israel, que seria devastada, um dia seria restaurada e Deus derramaria suas bênçãos novamente sobre o seu povo. Para nós, essa restauração é encontrada em Cristo, que nos oferece uma nova vida, uma nova esperança e uma nova aliança.
A mensagem de Amós, portanto, aponta para a graça de Deus que, mesmo em meio ao juízo, oferece perdão e restauração a todos aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. A restauração de Israel prometida por Amós é um símbolo do que Deus deseja fazer em nossas vidas. Quando nos afastamos de Deus, Ele nos chama de volta, e quando nos arrependemos, Ele nos restaura. Essa promessa de restauração não é apenas para um povo antigo, mas é uma promessa eterna que se aplica a todos os que buscam o Senhor com sinceridade. Deus não deseja nossa destruição, mas nosso bem, e Ele nos oferece um caminho de volta a Ele, onde encontramos perdão, renovação e vida abundante. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre a vida e a mensagem de Amós, somos desafiados a viver de maneira fiel, a adorar a Deus em espírito e em verdade, e a buscar a justiça e a misericórdia em todas as nossas ações. Como cristãos, devemos ser testemunhas do amor de Deus e viver de maneira que reflita seu caráter para o mundo. A mensagem de Amós é um alerta e um convite, um chamado à transformação interior, à mudança de atitudes e à restauração através do arrependimento sincero. Que possamos aprender com a vida e os ensinamentos de Amós, buscando sempre viver uma fé verdadeira que se reflete nas nossas ações, e que possamos ser instrumentos de justiça, misericórdia e restauração no mundo ao nosso redor. Não importa onde começamos ou de onde viemos, Deus pode usar qualquer um de nós para cumprir o seu propósito. Basta que estejamos dispostos a ser usados por Ele. Obrigado por assistir. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal Baixa a Reflexão Cristã BR e ative as notificações para não perder nossas mensagens de fé.